Olá para todo mundo, viva Cristo Rei e Opa, salve Maria. Eu estou aqui acompanhado com meu amigo Hunter. Falei, Hunter. opa, galera. Eu irei estar refazendo a minha tier list aqui de partidos portugueses, porém, agora a gente teve novos partidos, ao mesmo tempo que outros foram dissolvidos. Foi o caso do Ergt, antigo PNR, e o Aliança. Mas então tô aqui, né? Estamos aqui já, vamos começar avaliando logo pela AD. Que aqui não fui eu que fiz a tier list, tá? Porque senão eu teria Sinal, juntado. Mas eu eu falei, tô em uma observação, eles ainda não me conhecem. Posso dar uma rápida apresentação aqui? é verdade. Fala aí, ó. É, meu nome é Hunter, quer dizer, minha alcunha é Hunter, quer dizer. Minha É, alcunha. eu tenho preferência política para partidos de centro-direita, principalmente envolvendo economia de bem-estar. Classifico-me Entendam, como. ele é malufista. Não sou malufista bosta Ele é o nenhuma, filho do Maluf. pare, Ele é pare o filho do imediatamente. Maluf, entendam. Mas daí, centro-direita, dá pra se dizer meio que democrata cristão, por ser conservador e apoiar economias envolvendo bem-estar social. No mais, é isso. Esse sou eu e eu torço pro Barcelona. CDS e o PSD, ou seja, o AD, Aliança Democrática. Tá, eu já vou logo classificar aqui, eu vou colocar em quero minimizar que o mal será feito. Vou colocar os dois aqui lado a lado. Resumidamente, os dois partidos, eles se propõem serem democratas cristãos, mas não no sentido clássico da coisa. É no sentido de, assim, serem conservadores nos costumes, porém na economia eles não são não aderem à economia de bem-estar social, mas são liberais na economia. Tanto que o PSD foi o partido responsável pela onda de liberalização que teve em Portugal lá pelos anos 80 e 90, né? Já que o regime de Salazar ele foi muito intervencionista na economia. Também vale ressaltar que o PSD, apenas o PSD, ele foi, na real, né, desde a redemocratização, um dos principais partidos, se não o principal partido lá de Portugal, tá? Se eu não estou enganado, eu acho que foi o partido que mais conseguiu eleger primeiros ministros, foi o partido que mais conseguiu eleger presidentes em Portugal. Tanto que, se eu não me engano, eles têm presidentes aí eleitos desde 2006, né? Ou seja, tem o quê? Uns 10 anos aí direto de PSD na presidência. Eu vou. Em questão de deles serem conservadores, eles não são tão conservadores. O CDS é um pouquinho mais, tá? Mas os dois não são tanto, na real. Mas o PSD ainda menos, por conta que, por eles serem liberais na economia, terem ajudado nessa onda liberal, eles já acabaram atraindo muitas pessoas que eram liberais, tanto na economia quanto nos costumes. Então, a gente vai ver, por exemplo, que na questão, né, quando houve o debate da eutanásia, do casamento LGBT e questão do aborto, geralmente havia uma ala no PSD em que era contra e uma outra ala que era a favor, né? Então não era tão conservador. Já o CDS ele era já um pouco mais conservador. Ele já foi contra a questão do aborto, foi contra a questão da eutanásia, foi contra a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, mesmo nos anos 2000, né? Então, até 2010, na real, ainda era contra, né? De resto, não tem muito o que falar. Talvez fala que o PSD, assim, falando mais atualmente, o pessoal enxerga mais o PSD como um partido de centro-esquerda. Vem ele mais como um partido social-democrata, né? Do que aquele partido liberal dos anos 80, 90, até anos 2000, possivelmente. Então, tanto que a maioria dos portugueses, quando eu pergunto, falam que é um partido de esquerda, não de direita. Mas de resto, não tem muito o que acrescentar. No máximo, eu vou me aprofundar mais quando chegar no PS ali, mas tem a questão também envolvendo a imigração, né? Que eles foram muito favoráveis por essa questão da imigração descontrolada que tem em Portugal, em que várias pessoas lá da Ásia, do Paquistão, ou até mesmo da África, vão para Portugal, ou seja, de pessoas de países do terceiro mundo vão para Portugal e pegam o trabalho de ali em que eram para estar cidadãos portugueses, né? Geralmente eles ficam com a mão de obra mais pesada ali. Que não é algo que acontece apenas em Portugal, acontece em toda a Europa. Mas que o PSD, né, eu tenho que falar, foi a favor disso daí. O CDS eu não tenho certeza, né, se foi a favor ou não, mas creio que foi a favor.
Mas não acho exatamente ruim, tá? Por serem conservadores, né? Ou pelo menos por já terem sido, eu não acho que é de todo ruim, né? Apesar que eu não seja liberal, né? Por isso que eu não coloco mais acima. Porém, creio, para atualmente, se a gente levar para atualmente mesmo, eu não coloco como AD como uma alternativa, como a melhor alternativa para Portugal, né? Por conta, né, dessa questão que a imigração já, assim, já foi num nível tão descontrolado que agora já estão criando favelas em Portugal, né? Que recebe outro nome por lá que inclusive não são permitidas, mas o governo meio que permite. Tem questão também de casos de corrupção, né, envolvendo o PSD, tanto corrupção envolvendo lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, quanto corrupção mais voltada para propaganda, né? Então, assim, por isso eu vou colocar aqui mesmo em quero minimizar o mal que será feito. Quanto à questão da imigração, eu vou comentar mais quando chegar o PS ali, né? Mas também, né, quanto à questão das privatizações, né, quase que eu não falava, por conta da privatização em massa que teve, alguns setores ditos como essenciais para a economia foram minimamente privatizados, né? O que, de certa forma, a curto prazo foi bom, talvez até mesmo a médio prazo, porém a longo prazo, né? Ajudou em um Portugal ter uma economia mais globalizada e ao mesmo tempo não conseguir uma maior verba, porque fato é, quando você tem um pouquinho mais de estatais, de nacionais, você consegue arrecadar alguma coisa ali quando a nacional rende, né? Mas aí, a partir do momento que você privatiza totalmente, você perde isso daí, mas em troca, né, a curto prazo, tu recebe o valor da venda. O que acabou resultando aí, né, com serviços já acabasse ficando caros aí. Se eu tô enganado, os portugueses reclamam do preço que a gasolina tá atualmente lá em Portugal. A questão da energia também tá cara em Portugal, já que eles ficaram um pouco dependentes do gás russo, né? E acabaram focando mais em energias renováveis, né? Como a energia eólica, a energia solar. Elas não trazem tanto poder energético como traz uma energia nuclear, por exemplo. Então, o que acabou resultando no aumento da conta de luz lá em Portugal e por aí vai. Pra eu não ficar comentando por mais um tempinho, que eu acho que eu já falei muito, eu finalizo por aqui e pergunto ao Hunter se ele tem alguma coisa a falar. Bem, um extra que eu esqueci de falar na apresentação é que eu sou relativamente amador quando o assunto é política portuguesa. Eles cara, eles sabem de pouca coisa, tá? Pouca. Eu era, tipo, 2 meses atrás, um estudante assíduo da política brasileira e aderiu o conhecimento pra mim, mas quanto à política portuguesa, eu sei um básico do básico aí, e é isso, mas no mais, se eu for pegar a definição perdão, dos dois partidos, eu diria que eu colocaria o CDS no Quero Minimizar o Mal que Será Feito e o PSD em Horrível. Tá ok. Oh, me surpreendi, tá? Que tu colocou em horrível. No PSD. Cara, eu não sou. Eu tenho simpatizante com alguns tipos de social-democracias. Agora. O deles não é Assim, tanto assim, não é tanto, tá ligado? É tipo mais justamente, o mas. Bruno Covas, tá ligado? É uma bosta. Tá, Comparando aqui. se for o Bruno Covas, então é uma merda. Tá, vamos lá, PP. Tá, caralho. Tá, PPM. Cara, esse daqui Mano, eu vou colocar pra horrível. Porque, em teoria, ele deveria ser um partido a favor da monarquia de Portugal. E até que ele é. Mas uma coisa que comentaram naquele meu último vídeo, que eu fui analisar depois e realmente vi que era verdade, é que o PPM ele virou mais um partido do sistema. Porque ele fez algumas alianças com o PSD. A antepenúltima que teve, estava incluído o PPM. Ou foi a penúltima ou foi a antepenúltima, né, que teve o PPM envolvido. E teve outra, que já tem muito tempo, eu acho que foi nos anos 90 ou anos 2000, em que eles fizeram com o PS. E basicamente eles meio que não lutam muito pela causa da monarquia. E não verificar aqui. Além de monarquistas, né, eles se colocam como humanistas, a favor da democracia cristã e do ecologismo. Que até algo que eu fiz piada no meu último vídeo, de tier list de partidos portugueses. Que eu falei, pô, cara, o partido monarquista e defende o ecologismo, puta que pariu, meu irmão, que combinação de merda. E de fato é. Cara, é mais um partido, sim, tanto faz, cara. Eu não vejo por que alguém votaria nesse partido em Portugal.
Real. Tanto que um cara que ele é monarquista, ele comentou naquele meu vídeo, ele falou que além disso tudo, né? Falou que esse partido basicamente é mais do mesmo. É simplesmente se rendeu ao sistema, poderia ser algo muito maior, tá ligado? Poderia ser tipo um Chega, porém um Chega ainda mais radical, mais voltado a retornar com a monarquia e coisa e tal. Mas não, só é mais um partido, assim, que se rendeu ao sistema, tá ligado? Porque era o caminho mais fácil, por assim dizer, né? E é um partido muito pequeno, tá? Na maioria das vezes, eles só conseguem cadeira quando fazem alianças. Então, quando não tem aliança, não tem cadeira nenhuma no parlamento. Então, grande merda, tá ligado? Se fosse um partido monarquista, de fato, um partido mais radical ali, tá ligado? Nem precisa defender uma monarquia absolutista, mas uma monarquia constitucional, pelo menos. O poder qualquer não gostava de votar, mas pronto. Mas como não é esse o caso e ainda muito mais abaixo do que esse, eu coloco em horrível. Sinceramente, pela definição, por ser só um partido meio genérico de centro para centro-direita, bem, não gosto de votar, mas pronto. Ok. Agora vamos ir pra ADN. Tá? Eu não gostava de votar, mas pronto. Tá, a ADN, eu poderia ter uma opinião mais não tão crítica quanto a ADN, primeiramente, né, tem que falar ideologia. Eles se propõem ser nacionalistas, parecido com o Chega, defendem ali um pouco do tradicionalismo português, ou seja, defendem as tradições lusitanas e coisa e tal. Tendem a ser mais intervencionistas na economia, não são ditos como liberais, né, que nem o Chega, mais ou menos né? Que o Chega é considerado liberal na questão de desburocratização, entendeu? Não em questão de privatização, é mais na questão de conservadorismo fiscal, mais ou menos ali. São intervencionistas, defendem nacionalismo econômico, não tanto assim, né? Eles defendem que Portugal tem que manter os setores ditos como essenciais, como energia, por exemplo. E na questão de porque eu poderia não ter uma opinião tão crítica, é porque, primeiro, eles têm algumas divergências com o Chega, tá? Eles já criticaram o Chega lá nas eleições de 2023, se eu não me engano. Nas eleições que teve nesse ano também. Falando que o Chega era um partido, assim, né? Populista, que é um partido que tem pessoas... Que é até uma crítica válida esse daqui, né? Mas ao mesmo tempo nem tanto, que muitos deputados que concorreram na eleição, né, pelo Chega, tinham algum problema judicial e coisa e tal, e por isso eles mantêm forte crítica ao Chega, mas que eu vejo como até mesmo uma burrice, né, visto que ideologicamente eles têm algumas semelhanças com o Chega, então meio que eles ficam sozinhos ali, e é um partido irrelevante também, né. Nunca elegeram um deputado sequer, ao contrário do PPM, que conseguiu. Né? O ADM nunca conseguiu eleger um deputado para o parlamento nacional. É um partido também que não tem muita relevância, né? Nem mesmo regionalmente. Então, e outra questão também é que na pandemia eles tiveram meio que uma questão de sexismo em questão ao Covid. Por conta que eles, teve até uma fala do presidente da época, duvidaram que o número de casos, né, de contaminados em Portugal era aquele que foi dito naquele período lá. Né, o que acabou sendo desmentido depois, que não era aquele mesmo e coisa e tal, mas era assim por uma questão meio que de sexismo mesmo, de negacionismo do ADN. Né, e tem a questão também, que aí eu já não me aprofundei muito bem, que supostamente eles têm um negacionismo ambiental, né? São críticos na questão envolvendo o ambientalismo, o ecologismo e por aí vai. Eu não sei até quanto, né, se de fato né, ou se é apenas exagero ali, coisa e tal. Mas por isso eu acabo colocando em não gostava de votar, mas pronto, por conta da questão do nacionalismo português. Cara, eu coloco no não gosto de votar mais pronto pelo conservadorismo e por ser anti-ecologista. Tinha que ser o cara que dá canudo pras tartarugas, velho. Galera, é o seguinte, vocês não me conhecem muito bem ainda. Nos próximos vídeos, que eu já tenho gravado aqui, vocês vão entender muito bem, tá? Mas assim, digamos que eu não gosto muito de planta. Se o Hunter vê uma árvore na rua, ele vai comer todas as folhas. Em cima da sua árvore. Ah, Hunter, qual é, cara? Vamos taxar o carbono? Vamos?
Qual é, cara? Tá, Nova Direita. Nova Direita. Não gostava de votar, mas pronto. Eu colocar à frente da ADN, porque é praticamente, até onde eu vi ali, é um Chega. Eles são nacionalistas. Eu até vou vir aqui na aba que eu tenho relacionado a eles. Eles se propõem ser nacionalistas, propõem um pouco de nacionalismo econômico, são conservadores, defendem também as tradições lusitanas, são contra a imigração ilegal. É basicamente um Chega, esse daqui, porém sem o líder carismático que é o André Ventura, né? Então, é um partido novo, tá? Foi fundado em 9 de janeiro de 2024. Então, tipo assim, tem o quê? Um ano partido apenas, tá ligado? Tanto que, se eu não me engano, eles não participaram da eleição legislativa que teve. Ah, não, teve aqui, teve. Na primeira eleição conseguiram 16 mil votos, que é equivalente a 0,3% dos votos. Em 2025, 10 mil votos obtiveram menos, 0,2%. Parlamento Europeu conseguiram 6 mil votos e, no total, 0,2% dos votos. Não elegeram ninguém, né? Mas também é um partido novo, tem que colocar isso em conta. E pelo que eu tô vendo aqui também, eles se dividiram da Aliança, que era aquele partido conservador liberal, que acabou sendo extinto, né, nesse mesmo ano em que o partido foi fundado. Então, não gostava de votar, mas pronto, né? Eu sinto-me confortável a votar, cara. Cara, tá bom. Agora vamos pro Iniciativa Liberal, que eu vou colocar como horrível, atrás do PPM. É fácil, é tipo um novo. Porém, caso o novo ele tivesse ido por uma ala mais woke do que por uma ala bolsonarista, resumidamente. Porque eles são liberais na economia, defendem o liberalismo social, são de certa forma wokes, tá ligado? Pelo menos assim como chamam o Iniciativa Liberal. Eles defendem privatizações, ou seja, são neoliberais, são progressistas culturalmente falando e liberais também, né? Já que são ditos como wokes. E pronto, né? Vai ficar como horrível. Eu coloquei aqui, eu fiz uma leve alteração aqui que eu subi o CDS pro não gosto de votar mais pronto e coloquei a iniciativa. Peraí, como é que é o nome do partido mesmo? Perdão, esqueci. Iniciativa Liberal. Ah, tá, eu quase lancei a iniciativa privada e eu pensei, cara, tá certo. Porra. Tá Caralho, certo. não seria tão errado. Se tu lembra aquele streamer que a gente conhece comentou que a Iniciativa Liberal ele só ia pras capitais e nunca pro interior. Já que é o partido mais voltado pra empresa ali. A iniciativa liberal seria praticamente a ala liberal dos democratas nos Estados Unidos? Exato, pronto, perfeito. São os liberals, enfim. Ok, vamos pro próximo. Pro PAN, esse partido tu vai amar. Ah, como tu vai amar. Não, eu só olhei a foto ali, eu já sei onde é que eu vou colocar aqui e a galera tá vendo onde é que eu coloquei aqui. Cara, ó, eu vou falar o nome do partido, tá? Pessoas, animais, natureza. Tudo junto. Tá, eles defendem. Eles não são apenas ecologistas e ambientalistas, mas também defendem o direito dos animais. Por isso que os animais no nome do partido. Então, tipo. Cara, isso aqui só não vai ficar atrás dos comunistas, cara. Ai, velho, deve ter um ambientalista que vai querer me matar aqui, velho. Uma ambientalista, porque é sempre mulher. Cara, sério, se não fosse de noite agora, o que eu ia gritar xingando pra caralho? Você ambientalista, seu filho da puta que tá assistindo esse mais vídeo. Do que ambientalista, defensor dos animais. Também se o meu ursinho, não pode fazer experimento no meu ursinho. Ai, caralho, cara. Caralho. Pior, porque eu lembro que eu coloquei como neutro na última tier list porque eu achei que eles eram neutros ali, tá ligado? Porém, eu fui ver, fui procurar mais a profundo, fui ver vídeos no YouTube do que eles defendem, vi o debate deles com o André Ventura, na eleição de 2024 que teve. Não, nesse ano que teve ainda. E eles ali são mais voltados pra esquerda, não são totalmente de centro. Eles se propõem serem de centro, mas no geral tendem a ficar um pouquinho mais alinhados com a esquerda ali do que com o PSD ou com CDS/AD. Então, assim, né? Por ser mais voltado pra esquerda. Resumidamente, o PAN seria o PV aqui do Brasil, só que com uma DLC de. Bem por isso daí, velho.
Exatamente o que tu falou, não tenho nada a acrescentar, nada. Tá. Vai ficar aqui, enfim. Agora o Livres, né? Se não tô enganado, é Livres o nome desse partido aqui. Já vou colocar logo como fim do país. Eles são meio que um bloco de esquerda, porém mais moderado. Porque o bloco de esquerda, eles defendem o socialismo, defendem um pouquinho do marxismo-leninismo, defendem progressismo cultural e liberalismo cultural, né? E o livro vai mais ou menos nessa pegada, porém, ao invés de defender o socialismo, né, da forma mais autoritária, defende um socialismo democrático e meio que tem uma ala social-democrata, tipo, bem social-democrata. E que, tipo, esse é um tipo um PSB, pronto. Esse é um tipo um PSB comparado já aqui com no Brasil, tá ligado? Cara, do jeito que você tá falando, eu achava que era um PT anos 90 essa bosta aqui. Ah, não. PT anos 90 na mão tinha um viés mais autoritário. Ah, não tanto autoritário assim. Não muito autoritário, mas tinha um viés autoritário. Não defendiam um socialismo democrático. Se eles entrassem no poder, tu acha mesmo que a gente não ia virar uma Venezuela em 20 anos? Óbvio que Então, os compatriotas do PT não iriam querer, mas eles se apresentavam como uma opção socialista democrática. Mesmo que eles fizessem bloquinho lá com o Roberto ué, Freire nem e do fudendo PSDB. que eles eram. Nem fudendo que eles eram. Foi mal, velho. Não, aquele Lula. Não, nem fudendo, cara. O Lula full na cocaína. Não é? Agora, bloco de esquerda pega tudo que eu falei com do Livres e coloca de um viés mais autoritário ali, tá ligado? O bloco de esquerda é conhecido por ser o partido da Mariana Mortágua. Eu tô em dúvida se eu coloco eles na frente ou atrás do PAN, mano. Cara, são menos moderados, são radicais no caso, né? Porque tem uma ala meio comunista ali no bloco de esterco. Eu vou deixar atrás, vai. Agora, o PCP barra PEV. O PCP é o partido mais antigo de Portugal, é o Partido Comunista Português. Esse é um PCB, comparado aqui com o Brasil. E o PEV, se eu não tô enganado... Não, é esse nome mesmo. É um partido dito como ecossocialista. Enquanto o PCP, ele é comunista, marxista, leninista. Creio eu que deve ter uns stalinistas ali também. Oh, meu Deus. Meu amigo. Tem um partido ainda pior, tá? Calma lá que a gente vai chegar cara? ainda. Tem. Ó, pra quem tá vendo minha tela, ó. Comunista e ecologista, tem certeza que tem um que seja igual, assim? Não, tem um pior. Não é que é igual, é pior. Mas apoia a ecologia também? Não apoia. Ah, tá. Tá. Tomando caralho, velho. Mano, quem é? Mano, se tiver algum cara do PV ou da rede vendo esse vídeo, deve estar com a vontade de lhe matar agora, velho. Mano, se tiver alguém do PCP. Eu sei que eles já se antes de eu precisar bater nele. Caralho, corta isso, não vai... Eu vou cortar, óbvio que eu vou cortar, porra. Caralho. Véi, se tiver... Duvido que vai ter algum português desses partidos da esquerda vendo essa porra aqui. Mas se tiver, puta que pariu, a vontade que eles têm de derrubar esse vídeo, tá ligado? Enfim, tu coloca atrás de todo mundo aí? Eu coloco atrás de todo mundo a propósito, pra gente vai ficar assim Ok. até o tier list. Enfim, agora vamos ir pro RIR. Esse partido aqui, tu vai odiar. Tu vai odiar esse partido. O nome do partido completo, né? É Reagir, Incluir e Reciclar. Eles defendem centrismo, humanismo, pacifismo, ambientalismo, universalismo, europeísmo, democracia, liberalismo social e são ditos como sincréticos no espectro político. Cara, esse pescoço de gorda não me engana. Mas enfim, já tô ligado onde é que tu vai colocar aí, né? Eu coloquei atrás do bloco de esquerda e na frente da coligação PCP e PEV. Vou colocar... Cara, eu não tenho nada contra esse tipo de partido, mas... Eu fui ver o que eles falaram sobre o Chega. E eles falaram nas eleições de 2024, naquelas que o Chega conseguiram ficar em terceiro lugar. Tipo assim, com uma força maior. Se eu não tô enganado, foi que eles conseguiram 44 deputados. Aí, o RIR... a presidente do RIR, né, foi lá e falou: gente, não votem no Chega. Votar no Chega é jogar o seu voto fora. Porque é melhor a gente continuar a democracia do jeito que tá. Votar no Chega vai trazer
uma fragmentação no parlamento, vai desfortalecer a democracia, e não sei o que, vamos ser moderados, seja consciente. Vai tomar no teu caralho. Eu quero ser moderado, Eu não quero ser moderado, eu quero votar no partido radical, que vai trazer um corporativismo, que vai trazer um nacionalismo, patriotismo, caralho, um conservadorismo, um tradicionalismo. Eu não quero votar num PSD, num CDS, num PS da vida, velho. Só por isso eu vou colocar em horrível aqui, velho. De ódio, tá ligado? De puro ódio. Puta que pariu. Não, eu prefiro votar no partido que defende empresarianismo e anarcocapitalismo do que votar nessa merda aqui. Pra mim é óbvio que eu iria preferir. Então é óbvio, porra. Não, cara, esse partido defende tudo que tu mais odeia. Ambientalismo, ecologismo, universalismo, humanismo, pacifismo. Agora vamos por outro partido parecido com o PAN e com o RI, que é o Juntos pelo Povo. Eles defendem liberalismo social e acabou. Não tem mais nada. É tipo um PSD. Esses porra... É o centrão de Portugal. E a economia, como é que funciona isso daí? Eles não têm uma posição. Eles não têm uma posição na economia exata. Até onde eu vi. Defendem solidarismo e cidadania também. Vai tomar no... Se quiser, eu vou verificar pra mim, aqui. O pior tipo de partido é aqueles que tu vai lá, eles chegam e falam: a gente tem que votar aqui pela força dos gays. Cara! Pra mim é a mesma coisa, velho. A gente tem que votar aqui pra conseguir manter a cidadania do povo e tal. Daí eles ganham um deputado pra caralho. Eles não têm plano de governo nenhum. Só estão lá pra ganhar dinheiro. Eles só estão lá pra fazer um populismo de esquerda fudido. Eu até entrei no site do partido aqui pra ver se tem alguma outra coisa. Princípio da vida e dignidade da pessoa humana. Humanismo. Respeito do... Quando chegarem no poder e tiver falando lá: Senhor, o senhor precisa lidar com o nível de impressão de dinheiro, não sei o quê. Não vai saber fazer nada. O que ele vai falar? Beleza, faz o seguinte, ó. Pega o cartão, o CPF de uma pessoa e coloca aí pra ver o que acontece. Pega aí os direitos da pessoa pra ver se a inflação para, seu filho da puta. Pega lá mais 55 artigos da Constituição e mete na maquininha de imprimir dinheiro pra ver se funciona, caralho. É bem por aí, velho. Eu falei que era parecido com o PSD. Na real, tá mais pra um solidariedade, tá ligado? Só que menos voltado pro centrão. O PSD é só retardado mesmo. Enfim, defendem, já falei, né? Solidariedade, universalismo, democracia. Ou seja, dá pra resumir tudo isso daqui em cidadania, solidariedade, liberalismo social e mais nada. Praticamente um partido que eu realmente não ligo. E não tem força nenhuma, até fui ver no canal no YouTube deles, eles têm menos de 1000 inscritos, tá ligado? Gravataenses deve ter mais do que essa merda aqui. Grandioso Gravataenses. A lenda Gravataenses, enfim. Caí, né, em horrível, nem tem muito o que falar. Agora vamos ir pro Volt. O Volt não é exatamente um partido português, é um partido em que tem eu acho, pelo menos, que tem todos os países membros da União Europeia, que defende um federalismo europeu, defende o liberalismo social, defende o liberalismo e progressismo cultural. Ou seja, defendem federalismo europeu e são wokes, né? Pra resumir aqui, eu vou colocar como fim do país na frente de todos aqui. Bosta, vou colocar aqui no horrível. É uma bosta. Até eu fui ver na Wikipédia quantos membros tem o Volt de Portugal. E tem, eu acho que papo de 400 membros, tá ligado? Porra. É um mini partido, tá ligado? É tipo um PCO português. PCO. Então, vamos lá. PCTP. PCTP é um PCP, porém mais voltado pra esquerda ainda. Então, esse é a que mais tem de extremo na extrema esquerda. Eles são meio que maoístas. São marxistas-leninistas, defendem o Lenin, né? Defendem o Trotsky um pouco ali, né? Basicamente é um partido soviético, porém voltado pro... Não é nem voltado, né? É um partido soviético no século XXI, né? Não é nem que foi adaptado pro século XXI, não, é no século XXI. E defende tudo aquilo que a União Soviética defendia, coisa e tal, enfim. Provavelmente tu vai colocar na frente da coligação PCP e PEV, já que eles não defendem o ecossocialismo. Ecossocialismo acho que é uma das coisas, tipo, se eu cagar, engolir, vomitar vai ser algo mais bonito do que a ideologia dessa bosta. Cara,
Enfim, vou ir pro MAG agora, que é um partido trotskista. Nem tem muito o que falar. Vai ficar na frente do PCP e atrás do BE. Vai ser o quarto pior partido aqui. Agora, Partido Liberal Social. Eles defendem o liberalismo social e foda. Ó, aqui na Wikipédia tá aparecendo que eles defendem o ecologismo. Porém, eu vou verificar no site pra ver se é verdade, tá? Sim. O nome do, o nome do partido é Liberal Social. Eu já tava pensando que ia ser um centrão fudido. É meio que, se Daí não logo defender o depois tu me ecologismo, disse- vai ser um centrão fudido mesmo. Liberdade, democracia, separação de poderes, Estado de Direito, justiça, direitos humanos, liberdade de expressão. Cara, tudo isso daqui pra se resumir a liberalismo social, cara, pelo amor de Deus. Ah, ok. Ah, ok. Nossa. Eu não esperava por isso, né? Então, solidariedade e cidadania. Cara, ele vai ficar junto do amiguinho dele aqui, os dois juntem as mãos e vão pro inferno, seus filhos da puta. É, bem por aí, pai. Vai ficar aqui, ó. Pronto. MPT. Nossa, o partido que tu vai amar. O Partido da Terra, né? Eles defendem. Na real, esse daqui, tu vai. Creio eu que tu vai poupar um pouco eles, tá? Porque eles defendem um liberalismo verde, conservadorismo verde e um ecocapitalismo. Tá. Tá? Ok. Também defendem um humanismo Tá. e um centrismo. Aí tu também perdeu ponto comigo. Tá, eu vou deixar aqui no Horríveis, atrás do PSD e na frente do Volt. Cara, por serem mais voltados pra direita, eu coloco em quero minimizar o mal que será feito. Ai, caralho. Portugueses, é sério, por favor, parem de fazer partidos verdes, cara. Não, e Na minha cabeça, só velho que gosta de partido verde, cara. Se eu nunca vejo nenhum jovem falando, nós temos que preservar as plantas. na real, pra mim é o contrário, velho. Tipo, toda vez que eu É? encontrei tipo assim, uma pessoa que defendesse um pan da vida, tá ligado? Que defendesse animalismo, ambientalismo, ecologismo, geralmente era um adolescente, um jovem adulto, tá ligado? Aqui No máximo, não, tipo cara, aqui é assim, só o velho que líder, defende. o líder do bagulho era um velho ou uma velha. Mas as pessoas, os membros ali, tá ligado? Eram jovens, né? Pelo menos aqui, né? Aqui é só velho que. Nem é velho, é velha que apoia isso daí. Enfim, nós cidadãos, vamos lá. Liberalismo, acabou. Vai ficar ao lado do Ri e dos seus amiguinhos Liberalismo aqui. geral, assim. Tipo, ou Caralho, seja, vai tipo, se fuder! social liberalismo, democracia. Ah, nossa, democracia. Como amo democracia e Cara, mais nada. Pelo menos os partidos de centrão aqui, eles são centrão. Quer dizer, são mais foda porque eles são corruptos, tem toda aquela atmosfera, assim, de Happy É. Nation em volta. De rapidez. Os De partidos centrão máfia, tá português ligado? É só um monte de combinação. Tem aquela vibe de máfia, assim. É de Os poderoso partidos portugueses chefão. tem só a vibe de cringe mesmo. É de cringe porque não De elegem centrão, um tá, no caso. deputado, tá ligado? Porque eles não elegem um deputado e ficam aí, tipo, servindo apenas como para representar que, ó, nossa, não, o regime português é de fato uma democracia. Entrando aqui no site do partido, tem dito aqui, ó, bem comum e a dignidade da pessoa humana, gestão eficaz, bem-estar social, governação honesta, responsabilização por gestão danosa, sociedade do conhecimento, uma Europa mais respeitadora da dignidade da pessoa humana e mais solidária, desenvolvimento sustentado, equidade fiscal, livre mercado, que não sei o que, internacionalização, nananã. Basicamente pega tudo em que os partidos de centrão fazem aqui no Brasil para falar que tem proposta, coloca e tá aí. Ai, caralho, tem um Não, atu pelo ainda. menos, tipo, por exemplo, o MDB, quer dizer, pelo menos os partidos aqui de centrão tem, tipo, o PSD, que que tem uma ala, tem extrema esquerda, tem centro-direita, tá ligado? Daí tem, tipo, o MDB, que é nós faz o que precisar. Daí tem o PP, que é um partido histórico aí, mas virou de centrão por falta de político bom. Tipo, cada partido de centrão aqui tem função. Em Portugal, podem me corrigir à vontade se preciso, mas aparentemente todos são liberais sociais e só. Pô, é meio sem graça isso daí. É. Eu não sei qual o nível de corrupção, mas tá ligado? Nem pra
Pra ser, tipo, um Até onde eu super vi, bosta, não, eles só são genéricos. até onde eu vi, o mais recente que teve, se eu não tô enganado, foi o caso Tutti Frutti, que não foi envolvendo lavagem de dinheiro, coisa e tal, ocorreu em 2021, tá? Foi envolvendo tráfico de influência, abuso de poder, contratação pública viciada. Ah, Envolveu o PSD e o PS. Resumidamente, envolveu mais tráfico de influência do que, tipo, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, coisa desse tipo, tá ligado? Apesar que tem caralho, que casos inveja, envolvendo velho. esse tipo de corrupção, tem. Mas atualmente entre os. Mas, tipo, de 2010 pra cá, o que mais rolou foi corrupção desse tipo. Realmente, assim, Realmente, estão somos os precisando de um Paulo fudidos. Maluf. Estão precisando aí de um malufão em Lisboa. Vamos ir pro ator agora, caralho. Ai, com o partido que eu não ligo, velho. Organização espontânea. Tô vendo aqui pelo site do partido, tá? Organização espontânea, separação de poderes, descentralização geral do poder, desburocratização. Opa! Aqui é interessante. Imposto mínimo. Aqui é interessante. Um sistema financeiro baseado na certeza, meios de pagamento livre, autonomia individual. Tá. Basicamente, defende solidarismo, defende liberalismo social, defende liberalismo econômico, defende democracia, universalismo. E na questão que aqui vai te interessar, envolvendo imposto mínimo, né? A parte do liberalismo econômico, eu vou ler aqui. A carga fiscal, em geral, deve ser reduzida ao mínimo para garantir o funcionamento das instituições e serviços estatais essenciais, entendidos como aqueles que visam salvaguardar a vida, as liberdades e a propriedade dos cidadãos contra terceiros. Além disso, um bagulho interessante que aqui eles defendem moedas digitais descentralizadas como formas de pagamento, Ah, cara, gostei. Não, eu vou colocar quem não gosta de votar, mas pronto. rejeitando Achei foda, cabalmente gostei. a existência de moedas digitais sob controle centralizado do Estado ou dos bancos centrais, cuja tecnologia blockchain torna-as equivalentes a sistemas de créditos, facilitadores de. Ok, tá, pronto. Ok, quero minimizar o mal que será feito. Nem tem muito o que falar. Gostei, gostei. Eu até pensei em Tá colocar demorando pra vir um partido decente, cara. Considerando que veio, tipo, uns 20 ecologistas e uns 15 centrão aqui, cara. enfim, PTP é um partido. Tipo. Pronto, é tipo um PDT lá em Portugal. Eles defendem o trabalhismo, defendem mais ou menos o socialismo democrático e uma social-democracia. Eles são tipo um Leonel Brizola, tá ligado? Um PDT. Pronto, nem tem muito o que falar. Vou colocar aqui em horríveis atrás do PSD. Tô em dúvida se eu coloco atrás do bloco de esquerda ou não, velho. Não, eu coloco na frente, vá. Na frente do Caralho, tu bloco de odeia esquerda. tanto assim o pedetismo, pô? Porra! Porra! Defendem socialismo democrático. Como é que eu não vou odiar a parada, cara? Sei, cara, mas. Pô, Assim, socialismo democrático, meu irmão, eu prefiro votar num Bolsonaro da vida, num MBL, do que votar num cara como Leonel Brizola, cara. não fala do MBL. Renan Santos tá vendo os vídeos. Eu prefiro votar no MBL do que votar em qualquer outra pessoa existente na face da Terra. Viu? Ele é Pronto, um ótimo tá concorrente por parte de você. Ó, aí. Assim, não tenho tanto ódio assim, mas eu acho que eu vou colocar em horríveis, até na verdade, atrás do Volt e na frente dos cidadãos. Eu coloquei o Livres na frente. Na real, eu acho que eu coloco o Livres atrás por conta de ter a questão trabalhista, pelo menos no PTP, tá ligado? Enfim, vamos ir pro PS agora. Fim do país na frente de todos aqui que estão em fim do país. Basicamente, eu coloco como principal responsável pela situação que tá em Portugal, ao lado do PSD, mas na real mais do que o PSD ainda. Eles defendem uma social-democracia. Antigamente, eles já até tinham uma ala um pouco mais radical, tá ligado? Parecido com o bloco de esquerda, parecido um pouco com o Livres. Porém, eles acabaram indo para um lado mais moderado. Eles são tipo um PT lá em Portugal, né? Resumidamente. Assim, quando tem envolvendo casos de corrupção,
né? Seja de tráfico de influência, seja de envolvendo lavagem de dinheiro, desvio de verba pública, abuso de poder, geralmente envolvendo tanto o PS quanto o PSD. Eles foram os principais responsáveis pela questão da imigração descontrolada que tem lá em Portugal. Foram os principais por querer trazer pessoas de países do terceiro mundo para trabalhar em Portugal, né? E por isso agora tá vendo toda essa questão das moradias estarem muito caras em Portugal, né? De estarem criando favelas lá em Portugal e eles estarem, de certa forma, apoiando esse tipo de coisa. Eles também defendem um progressismo e um liberalismo cultural, né? Ou que podem ser ditos como woke. Tem essa questão, né, da social-democracia é muito voltada ao que o PT faz, né, de fato. Que é a criação de programas sociais, de coisa e tal. Não, vamos criar 1,5 bilhão programas sociais aqui, né? Putz, queria não. E uma coisa interessante também, tá? Ainda bem que eu falei nisso. É que muitos programas sociais lá em Portugal, eles estão sendo meio que distribuídos para um valor mais alto do que deveria para comunidades ciganas e para imigrantes ilegais. Que coisa interessante, não é? Deveras, É. justo. Justo. Bom, de resto, eu acho que não tem muito o que falar, é meio que responsável pela situação que tá em Portugal, né? Eles optaram por tudo aquilo que eu mais odeio, né? Que é social-democracia, que obviamente aumentou os gastos lá em Portugal, né? E ao mesmo tempo também acabou trazendo mais pessoas para o comodismo. Muitos casos de corrupção envolvendo o partido. Muitos aqui, né, para quem é do Brasil, deve estar achando que deve ser que nem o Centrão, aqui o PT. Mas não, tipo, não é para tanto Nunca. também, né? Nunca, porque o Brasil é outro caso, né? Defendem Se progressismo contar assim, cultural. o PS, eu imagino que seja tipo um nível de corrupção mais ou menos nível Sarney, assim, né? Tá, eu acho que menos ainda, viu? Menos Menos ainda. até? É menos até, velho. Tipo, porque Caralho. aqui, tipo, o cara como Sarney é tipo o cara mais corrupto lá de Portugal, tá ligado? Ou pelo menos um dos mais corruptos. É outra, é outra vibe. É outra vibe. É Europa, pai. Calma aí que aqui não é América Latina, tá? Calma. Se o Maluf fosse pra lá, Pô, se Maluf fosse pra lá, velho, caralho. Mas, enfim, de ia ser resto, o Super Saiyajin dos roubos europeus. é uma coisa que. E olha que o Um Maluf, fato. e olha que o Maluf, perto do MDB e do PT, etc., ele é um mero batedor de carteira. É bem por aí, cara. PS também, uma coisa curiosa é que, se eu não me engano, como eu falei, o PSD. Eles têm eleito presidente desde 2006, né? Caso não saiba, a eleição mandato presidencial e para o primeiro-ministro é 5 anos lá em Portugal, tá? E eles não elegem um desde 2006 e teve nas últimas eleições, nessa que vai ter ano que vem, na que teve em 2021, e eu acho que antes até, eles não lançaram um candidato sequer, tá ligado? Eles estão totalmente voltados ali para o parlamento em ter um primeiro-ministro, que é o cargo mais importante de Portugal, né? Então, é como se fosse algo ruim ali, tá ligado? Já que o presidente não tem tanto poder, mesmo que Portugal seja um país semi-presidencialista. Então, bom, de resto, eu acho que não tem muito o que falar, né? Meio que já deixou claro que as questões, os maiores problemas atuais, né? Lá de Portugal, que é a questão da corrupção, a questão das moradias estarem muito caras, a imigração descontrolada, de algumas coisas envolvendo a comunidade cigana, né, para eu falar de forma bem leve aqui, em sua maioria, ocorreram por conta do PS, né? Então, também para a questão de queda dos valores tradicionais e conservadores, né? Vem por conta do PS, já que eles, né, defendem questões mais progressistas e liberais, culturalmente falando. Então, tem alguma coisa a falar? Não, no mais é isso. Agora vamos ir pro partido. Aquele partido, assim, que eu amo em Portugal, tá ligado? Um dos meus partidos favoritos do mundo, tá ligado? Cara, se pá, o meu preferido. Segundo, vai. Segundo preferido, que tem um partido Preferido do. é foda. Preferido é foda. Se pá, meu segundo mais favorito, porque tem o partido do Viktor Orbán, né? Basicamente o Chega.
Ele é um partido novo, é o mais novo que tem, tá? Dentre os que estão no parlamento. Foi fundado em 2019 em uma coalizão chamada Basta, em que tinha um PPM, um outro partido ou movimento que eu não consigo encontrar muito bem o que era o D21, e um outro partido que foi extinto, se não estou enganado, né, nesse mesmo ano, porque tinha muitas semelhanças com o próprio Chega, né, que eu não me lembro do nome agora. E ele se propõe ser um partido que não é nem extremista na direita, e que não é nem de direita, assim, direita moderada. Ele tá ali no espectro, que teve o apelido, né, de direita radical, que são movimentos ali, ou partidos, ou figuras políticas, né, que estão entre a direita e a extrema direita. Então eles não defendem ali o rompimento da democracia. Na real, eles tendem, é algo que eu comentei naquele último vídeo, eles defendem a substituição do semipresidencialismo para um presidencialismo. Mas que é algo que não está muito aprofundado ainda, né? Assim, defendem um conservadorismo social, defendem tradições lusitanas, defendem o nacionalismo português, são mais ou menos liberais na economia, eles não defendem privatizações, porém defendem desburocratização da máquina pública, defendem um pouco de nacionalismo econômico, né, defendem um protecionismo, são anti-migração ilegal, e em 2019 mesmo, se eu não estou enganado, eles conseguiram já eleger o primeiro deputado, que foi o presidente André Ventura, não é? E o partido desde lá foi crescendo, foi o partido que mais cresceu talvez na Europa, assim, disparado, tá ligado? Que em questão de pouco tempo, tipo, não tem nem 10 anos o Chega, tá ligado? Já estão em primeiro agora nas sondagens eleitorais. Eles têm atualmente a segunda maior bancada do parlamento, com 60 deputados, enquanto o PS, que é o terceiro maior, tem 58, e o AD tem 88, se eu não me engano. E é um partido que se coloca como anti-sistema, anti-corrupção, né? Assim, eu vejo com a solução para Portugal, por conta que ele vai resolver, né? Ou pelo menos se propõe resolver, na questão da imigração descontrolada que vem tendo, na questão de alguns benefícios, né, do Estado estarem sendo dados, né, a imigrantes ilegais que nem eram para estar no país. Houve alguns casos controversos envolvendo o Chega, principalmente após a eleição que teve em 2025, né, nesse ano, em que eu até venho aqui, que eu tava aqui guardado, calma aí. Vamos lá. Após as eleições de 2025, houve 3 casos no total, né, 4 na real, que nessa semana teve outro caso, em que foi envolvendo Miguel Arruda, José Paulo Souza e Nuno Pardal Ribeiro. Ah, e também cadê? Marco Silva, tá. O caso envolvendo Miguel Arruda é que ele foi acusado de roubar malas nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada, com câmeras de vigilância, né? Pegando, né, ele fazendo tais atos. E o André Ventura, né, ele se posicionou, né, expulsando o cara do partido, que eu tô como falar, sim, no caso do José Paulo Souza, né, ele foi deputado regional do partido e ele foi flagrado dirigindo embriagado com uma taxa alcoólica sendo o dobro do que do limite permitido lá em Portugal, né. E teve o caso também envolvendo Nuno Pardal Ribeiro, vereador ligado ao Chega, que foi acusado de pagar serviços a uma menor de 15 anos, né? Que isso daí acabou até mesmo virando quase como uma piada, né, pro Chega, né, envolvendo os opositores, né, já que, né, como é que um partido que se propõe limpar Portugal tem esses casos envolvendo coisa e tal, né? E no caso que teve do Marco Silva, ocorreu lá em Vendas Nova, que é um município em Portugal. Município de 11 mil habitantes. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Antigo coordenador conselhio do Chega em Vendas Novas e mandatário da candidatura do partido à Câmara Municipal de Vendas Novas.
foi detido pela Guarda Nacional Republicana em flagrante na madrugada, ao atear fogo na berma da estrada EM-530, que liga Cortiçadas de Lavre à Estrada Nacional 380. Ele estava com isqueiro, garrafas de álcool e jornais. Esses objetos serviriam para provocar ignição. Basicamente, em todos essa daí, o André Ventura, ele acabou se posicionando, obviamente, contra, né, o que ocorreu. E assim, obviamente, esse tipo de coisa, né, não tem como se prever quando vai acontecer, porque fato essa questão, né, envolvendo na vida partidária, é algo que não se tem como prever o que o cara vai fazer. Então, assim, um cara que tu confiava, ele pode acabar fazendo alguma merda e acabar queimando com a tua reputação, mesmo que tu não tinha nada a ver com isso daí, tá ligado? Em todos, o André Ventura teve a atitude de falar que era contra e que sempre que mantém o discurso, né, que ele tem com esse tipo de caso, né? E que ele, para alguns aí, ele acabou meio que obrigando a que fossem embora do partido, né? Então, assim, algo que os opositores zoaram, né, do Chega, mas, cara, eu, sinceramente, eu acho que nem. Óbvio, é um bagulho absurdo, coisa e tal. Mas, cara, não tem como se prever esse tipo de coisa, não tem como prever. E o André Ventura, ele fez o que era mais correto fazer, né? Acabou se posicionando contra, mandando o cara pra fora do partido, reforçando o discurso dele, né? Que ele já tinha antes desses casos. Então, tipo... tanto que ele já... Tem uma frase dele que ele falou: olha, não importa se é um desconhecido, se é um familiar, se é um amigo meu, se ele cometeu tais coisas, ele deve sofrer as punições. Então, tipo... Ele não. É algo que se deve até mesmo mostrar como o Chega de fato tem valores, né? Não é um partido que apenas quer surfar na onda, que quer apenas roubar o dinheiro, né? De certa forma, roubar o dinheiro dos portugueses, né? Através da verba pública. Não. Um partido que de fato ele acredita no que ele propõe, ele quer de fato implementar o que ele propõe. Então, não vejo motivo para alguém deixar de votar no Chega por conta desses casos, né? Então, eu tinha que falar isso daqui porque com certeza ia aparecer aqui um cara falando: nossa, não, olha os casos que o Chega foi envolvido, que não sei o que, você apoia esse tipo de coisa. Não, obviamente que não. E o Chega, né, o André Ventura já comentou sobre esses casos aí, né? Então, pois se eu tenho alguma outra coisa para falar... Assim, né? Também acusaram, né? Não acusaram exatamente, mas por conta de algumas acusações envolvendo o Patriot for Europe, que é que é meio que uma coligação que tem no Parlamento Europeu, no Parlamento Europeu, que envolve partidos da direita radical, que o Chega tá nele. Nele é foda, que o Chega tá nele. Alguns partidos do PFE foram acusados de serem financiados pela Rússia, né? Então, por exemplo, o FPO, que é o partido de direita radical na Áustria, foi um desses partidos. O Chega não, tá? O Chega não foi, né? Para deixar claro, ele não foi envolvido nesse tipo de coisa, porém não foi comprovado, tá? E o próprio FPO falou que ia resolver judicialmente quem acusasse o partido desse tipo de coisa. Então, sim, não tem como afirmar nada, pelo que parece, mas assim, não tem como falar que o Chega tem algum envolvimento nisso, né? Não pelo menos por agora. Se de fato tiver, aí obviamente eu vou vir aqui comentar, coisa e tal, me colocar contra, mas enfim. E também teve um cara que comentou naquele meu vídeo lá, falando que o Chega era envolvido que eles tinham envolvimento com o grupo 1143, que é um grupo neonazista lá de Portugal. O que até agora nada foi comprovado, nada. Né? O que de fato tem o que era suposto um cara filiado ao Chega, em que ele tava supostamente com esse grupo, né? Que tem uma foto lá e coisa e tal. Mas não tem nenhum envolvimento do partido em si com esse grupo. Pode ser muito bem, caso for verdade, pode ser muito bem apenas um cara do partido que é envolvido com esse grupo.
Ou não, né? Vai que, né? Mas eu não vou eu não vou mudar minha opinião quanto ao Chega por conta de achismos, né? Então, eu vou deixar quem sinto-me confortável a votar, porque para mim é a melhor opção para Portugal, não apenas pelas ideias, mas porque o líder do partido, o André Ventura, é uma pessoa carismática, uma pessoa que realmente parece ser uma pessoa capacitada para Portugal. Que não adianta nada você ter as ideias, né, que de fato podem resolver a situação do país, caso tu não tiver um cara que ele é capacitado, que ele tenha preparação para gerir o país, né? Então, o que me preocupa, que eu venho falar aqui, eu falei naquele vídeo que eu me preocupo quanto ao Chega ganhar a eleição e não conseguir governar, né? Porque assim quando terminar a eleição, o Chega, ele tem que procurar uma coalizão, caso ele não conseguir maioria absoluta, que eu duvido que ele vai conseguir. E o PSD até agora parece que não pretende fazer nenhuma coalizão com o Chega, tanto que eles ficaram com minoria de 2024 para cá, o PSD. Por conta que eles elegeram em 2024, eu acho que eles tinham 49% do parlamento, ou seja, não era maioria absoluta, e não fizeram coalizão com o Chega. Em 2025 ficaram com menos ainda, menos de 40%. Mesmo assim, não fizeram coalizão, então não sei se vai mudar, caso o Chega ficar em primeiro, porque fato é, o Chega ele se propõe a fazer coalizão com o PSD, se propôs lá em 2024, e 2025 não tenho certeza, mas creio eu que vai se propor caso o Chega ficar em primeiro, né? Obviamente para ter maioria absoluta. Então é algo que me preocupa um pouco. Porque o fato é, se o Chega não tiver maioria para governar, vai ser muito complicado para o Chega conseguir governar, para ele passar todas as propostas deles, né? Também vale acrescentar aqui que o Chega, eu acho que o partido que mais se posicionou contra as queimadas que vem acontecendo lá em Portugal, que vem acontecendo uma grande onda de queimadas, e o André Ventura vai lá para onde acontecem as queimadas. O próprio partido ele tenta propor projetos no parlamento para tentar debater contra esse tipo de coisa, né? Amenizar essas queimadas. O próprio André Ventura já foi mais de uma vez para onde ocorreu, né, essas queimadas para ver a situação que tava e coisa e tal. Então, cara, de fato, parece, cara, não apenas pelo Chega em si, né, ser uma boa opção, mas o próprio André Ventura ser de fato, assim, a melhor pessoa que eu vejo ali que poderia gerir Portugal no momento, tá? Enfim, eu acho que eu finalizo por aqui, não tem mais nada a acrescentar, né? Talvez uma coisa controvérsia, né, é que muita gente da terceira posição tá meio que ligado ali ao Chega, por conta, né, da ala salazarista, por assim dizer, não é exatamente uma ala, mas que tem alguns salazaristas, né, que são ligados com o Chega, que é algo meio inevitável, né, visto que o Ergt ele foi dissolvido, e o partido mais próximo ideologicamente dos salazaristas é de fato o Chega. Né? Além de que o Chega também carrega a frase Deus, Pátria e Família, que era do próprio Antônio Salazar, né? Então, alguma coisa a acrescentar, Hunter? Cara, não, já considerando que tu falou tudo que tinha pra falar. Pronto. No mais, Ah, no mais, ao fim da explicação, uma perguntinha. Tu vai, tipo, lá por meados de outubro, tu vai pedir lá pro tão mencionado streamer que a gente tava falando aqui reagir a esse vídeo? cara, olha, é capaz, viu? É capaz. Porque se sim, salve aí, cara. Mas no mais, tá aparecendo aí na tela a minha tier list e a tier list do Tonhão. Yup. E até a próxima, piazada. Fui! Vamos, é os guri do Grêmio, aham. Eu vou comer uma gorda! Porque feliz já chegou em Gota!